Senhor, continuando o propósito que a gente começou ontem com o Luciano, que lhe deu a palavra dele, falou sobre a luz que nós temos que ser, que a gente tem que levar consigo o nosso óleo, o nosso azeite, para quando a nossa luz se enfraquecer, a gente poder reacendê-la. E hoje a palavra que dá sou eu. Vou falar sobre uma história que com certeza todos conhecem, é sobre Davi, exatamente naquela parte onde Golias foi escolhido para afrontar o exército de Deus, o povo de Israel. E a palavra ela está em 1 Samuel 17:26. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A gente percebe aqui que Davi, ele foi um homem de muita coragem, mas ele nunca engrandeceu o problema dele. Apesar de Golias ser um gigante, ele olhou para Golias e disse: incircunciso filisteu. Isso é muito importante para a gente quando nós formos enfrentar problemas, a gente nunca engrandecer o nosso problema. Se você dá uma olhada mais nos textos que falam sobre Davi e Golias, dá uma estudada, você vai perceber que Davi, ele nunca chamou Golias, nunca se referiu a Golias como gigante, mas sempre como filisteu, como incircunciso filisteu, porque ele sabia que tinha nele era maior do que tinha em Golias. E hoje nós temos que saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a vida de Davi ela foi dividida em duas partes simples. O Davi antes de Golias e o Davi depois de Golias. Quem foi Davi antes de Golias? Davi antes de Golias foi simples pastor de ovelha. Ele era um pastor de família pobre. Essa era a vida de Davi antes de Golias. Mas depois de Golias, a partir dali, ele se tornou um rei. Essa é a divisão. Golias foi a divisão da vida de Davi. Golias foi essa divisão na vida dele. E quantas vezes a gente tem um problema e a gente murmura contra Deus, a gente pensa que não vai conseguir, a gente realmente enxerga um gigante e a gente acaba desfalecendo a nossa fé. Mas às vezes Deus levanta um problema que é para fazer a gente reinar, assim como ele fez com Davi. O maior problema de Davi fez com que ele se tornasse um rei. E eu sei que Deus tem pra gente o nosso reinado, a nossa herança. E quando os problemas chegam pra gente, a gente tem que levantar nossa cabeça, a gente não pode abaixar nossa cabeça. A gente tem que saber que Deus pode estar colocando aquele problema ali, que é para fazer a gente crescer, que é para fazer a gente ser um rei, para fazer você ser uma rainha para as mulheres. E Davi, ele aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu a engrandecer o nome do Senhor acima dos problemas dele. Seria muito fácil para Deus olhar para o povo filisteu, para o exército dos filisteus e falar: não, você não vai lá não, você não vai afrontar o meu povo não. Você não vai chegar em Saul, você não vai chegar lá. Golias, nem pensar, você não vai, pronto. No estalar de dedos, Deus podia fazer isso. Mas ele falou: vai lá, vocês vão, porque hoje eu levanto um rei. Então quando os problemas chegam pra gente, a gente tem que estar ciente que acima das dificuldades, que a gente pode realmente enxergar um gigante, mas que Deus está do nosso lado. E que em nome de Jesus hoje na sua vida, que quando as dificuldades vierem, quando te alcançarem alguma dificuldade te alcançar, quando o problema vir, realmente você enxergar um gigante. Saiba que Deus está do seu lado. Saiba que Deus não vai fazer simplesmente um teste com você, não vai testar simplesmente a sua fé, para ver se sua fé é grande, para ver se sua fé é pequena, para ver se você vai realmente vencer ou não. Mas em nome de Jesus que seja para te fazer reinar, para te fazer se tornar um rei. Assim como Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso, que foi uma preparação para quando ele enfrentasse Golias, ele se tornasse um rei. E às vezes o problema que você está passando hoje é apenas um treinamento do Senhor, para que você reine, para que você seja um rei, para que você seja uma rainha do Senhor. Receba essa palavra, minha palavra termina por aqui hoje.
Agradeço a Deus por esse propósito que a gente está fazendo. Não esqueçam de orar 11 horas. Hoje a minha fica por aqui, amanhã é da Thaís. Thaís, Deus te abençoe, que Deus use sua boca para falar do amor dele para as pessoas. E até a próxima. Valeu!